Página 19, capítulo 2. O que acontece quando recebemos a Zoe? Zoe significa vida eterna, ou vida de Deus, a qual é a natureza divina. Somente ela pode produzir determinadas mudanças no ser humano. Os efeitos dela são facilmente percebidos. Podemos testemunhá-los de imediato nos hábitos e na maneira de falar das pessoas, na transformação de condutas, correção e formação de hábitos segundo o padrão divino. Lembro-me da primeira igreja que pastoreei. Ficava fora dos limites da cidade. Como não tinha carro, era obrigado a caminhar até lá. Uma família hospedava-me na noite de sábado. No domingo eu pregava pela manhã e à noite, só retornando à cidade na manhã de segunda-feira. De vez em quando pegava uma carona, mas a maior parte do percurso eu fazia a pé. Em meu primeiro ano de caminhadas para pregar, gastei 4 pares de sapatos. Observando o chefe da família que me hospedava, fui levado a pensar que se tratasse de um autêntico cristão. Embora não tivesse perguntado isso a ele, presumi que assim fosse, pois com a família comparecia a todas as reuniões da igreja. Página 20. Os 2 filhos do casal, ambos adolescentes, disseram certa vez: Nunca vimos papai e mamãe brigarem, e também jamais ouvimos papai usar palavrões ou amaldiçoar alguém. Aquele homem não usava gíria e se por acaso durante o seu trabalho machucasse o dedo, não praguejava. Observei, pois, sua vida e a conduta e concluí que se tratava de um cristão. Aliás, na maioria das vezes, julgamos apenas pelas as aparências. Em um domingo à noite, porém, durante o culto de reavivamento realizado ao ar livre, vimo-lo encaminhar-se à frente em resposta ao apelo do evangelista. Eu não podia acreditar no que os meus olhos viam. Até então, para mim, tratava-se do melhor homem da igreja. No dia seguinte, a comunidade estava em polvorosa. As pessoas comentavam, apesar de ser o melhor homem das redondezas, ele foi ao altar ontem à noite. Sua vida sempre nos serviu de modelo. Pensávamos que ele já fosse salvo. Ele, que tanta sensação causara na cidade, contou-me que sua mãe, a qual era membro da Igreja da Santidade, havia-o conduzido em rígidos padrões. Confessou-me, apesar de seguir os ensinamentos da minha mãe, ainda não era salvo, não havia nascido de novo. Ele havia ajustado sua conduta segundo os padrões morais que recebera, mas no seu interior continuava vazio. Depois daquela noite, contudo, as pessoas começaram a procurar os indícios de outras mudanças que poderiam ter ocorrido na vida dele. Realmente, elas foram constatadas. Página 21. Em primeiro lugar, diziam, sua aparência melhorou. Há um brilho em seu rosto que não víamos antes. Observe que a Bíblia afirma ser esta vida a luz dos homens. Até seu modo de falar mudou. Ele tornou-se mais amável. Os próprios não crentes notaram a diferença. Embora já fosse um homem bom, um novo fato trazia-lhe agora alento espiritual. As pessoas que têm a vida eterna são consideradas nascidas 2 vezes. Na verdade, são novas criaturas. Isso significa, leitor, que a vida de Deus terá um poderoso efeito sobre seu viver, seus costumes e suas faculdades mentais. Os criminosos não têm essa vida porque, se as tivessem, ela tê-los-ia transformado em novas criaturas. Em nossa lista de correspondência, há centenas de nomes de pessoas as quais, embora estejam presas, já não são criminosas, pois experimentaram a vida eterna. Um jovem escreveu-me de Ohio. Ainda estou na prisão, mas quero que o Senhor saiba que eu sou um homem livre em Cristo. Espiritualmente sou livre e espero sair logo daqui. Quando receber a liberdade, vou dedicar-me à pregação do Evangelho. Mais tarde, eu vi uma convenção dos homens de negócios do Evangelho pleno. E ele fazia justamente o que prometera, pregava o Evangelho de Cristo. Na igreja,
a um irmão que se formou em nossa escola bíblica, o qual anteriormente havia estado na página 22, penitenciária de Huntsville, do Texas. Ele escreveu-me uma carta contando ter sido salvo na prisão, onde entrara em contato com meus livros, os quais foram levados para lá por um pastor metodista. Li seu livro de capa azul sobre fé. Desde que me tornei uma nova criatura, tenho feito continuamente minha confissão de fé. Confiando nas promessas de Cristo, disse a todos os guardas aos meus companheiros de prisão que eu sairia logo dali. Não obstante ter chegado o tempo de sua liberdade condicional, a situação parecia-lhe muito complicada. É que ele, sob o efeito das drogas, havia matado um policial. Por isso, sua liberdade condicional era algo um tanto remota. Apesar dessas dificuldades, aparentemente insuperáveis, ele afirmou com confiança: o sujeito que matou aquele policial não existe mais. Sou um novo homem. Não matei, nem quero matar quem quer que seja. Não estou saindo para tirar a vida das pessoas. Dessa maneira, recebeu a liberdade condicional. Louvado seja Deus. Ele veio à nossa escola, formou-se e saiu a ministrar a palavra. Quem poderá negar que a unção divina não está sobre aquele homem? Ele nasceu de novo. Não é mais um criminoso. É o que a vida de Deus fará por você também. Lembro-me ainda de quando uma querida irmã do Texas, como ministra ordenada das Assembleias de Deus, interessava-se vivamente por aqueles que não conheciam Jesus. Página 23. Aos 30 anos, agora ela está com o Senhor, dirigiu-se à região do Meretrício, e começou a ganhar aquelas mulheres para Cristo. Levava-as para casa, vestia-as e depois entregava-as. Ela contou-nos que dentre as moças havia uma encantadora, a qual tinha passado 2 anos na universidade, mas fora desencaminhada e acabara na prostituição. A irmã, no entanto, levou-a a encontrar-se com o Senhor Jesus. A jovem recebeu o Espírito Santo, começou a frequentar a igreja e conseguiu um bom emprego. Então, um empresário que ia à mesma congregação apaixonou-se por ela e propôs-lhe um casamento. Mas, envergonhada de seu passado, a moça deixou Texas e foi para outra cidade de Texas e deu uma seguinte recomendação: não contem a ele para onde fui, estou muito envergonhada para falar-lhe acerca do meu passado. Chorando, o homem procurou aquela irmã. Para onde ela foi? Não posso viver sem ela. Disse-lhe, pois, aquela obreira fiel. Aquela jovem sentiu muita vergonha de seu passado. Ela era uma prostituta. Fui eu que tirei ela do meretrício. Apesar da revelação, ele replicou: isso não tem a menor importância. Ela é uma linda filha de Deus, uma mulher bela. Eu a amo. Diga-me para onde ela foi, pois eu mesmo irei buscá-la. Se for preciso, transferirei os meus empreendimentos para onde ela estiver. Página 24. Então ele viajou para o local em que se encontrava a jovem e casou-se com ela. Transferiram-se para o outro lugar onde puderam viver com tranquilidade. A irmã relatou-me ainda: todo ano envio-lhes um cartão de Natal, já se passaram 25 anos e eis que me escreveu aquele esposo. Agradeço-lhe por ter me escavado essa joia. Nós temos 25 anos de felicidade. É um lindo casamento. Sou muito grata a você. Obrigado por tê-la resgatado para mim. Eu a amo tanto. Depois de todos esses anos, acredito que a amo agora mais do que antes. Nosso lar é um pedacinho do céu. Nossos filhos são adoráveis. Frequentamos a igreja e amamos o Senhor. Aquela querida irmã completou: tenho recebido diversas cartas como estas
esta de esposos agradecendo-me pela bênção que receberam. Bendito seja o Senhor! A vida de Deus pode mudar você. Não existe problema sem solução. A vida eterna elimina as causas dos problemas que afligem o lar e comprometeram as outras áreas da nossa existência. Põe fim ao egoísmo e faz com que uma nova espécie de amor e um viver renovado permeiem o espírito humano. Como a vida de Deus me transformou. Lembro-me de quando nasci de novo, às 19h40 do sábado de 22 de abril de 1933. Eu, um garoto batista, encontrava-me no leito de enfermidade. O dormitório era o 405 da ala sul do North College Street, na cidade de Texas. Pelo fato de ter piorado, era incapaz de cuidar de mim mesmo. Isso era o motivo para que todas as garotas me atormentassem. Depender muita energia alterava meu batimento cardíaco e eu poderia até cair no chão. Como se não bastasse, nosso lar estava desfeito porque papai tinha ido embora. Como caçula da família, dizia a todos os que me encontravam: quando crescer, vou matar meu pai. Com certeza, teria feito isso mesmo. Contudo, algo aconteceu em meu espírito que mudou completamente e transformou-me em um novo homem. Hoje, sei que foram a vida e a natureza de Deus. Depois de passar 16 meses no leito de enfermidade, fui curado pela fé no poder de Deus em 8 de agosto de 1934. Antes de adoecer, cursara 2 anos da escola secundária. Em setembro de 1934, retornei e, apesar de ter perdido um ano por causa da doença, consegui captar alguma coisa do que me era ensinado. Convenci-me então de que inconscientemente estava sendo conduzido pelo Espírito. Havia 2 passagens bíblicas sobre as quais eu falava com o Senhor todas as manhãs durante o trajeto para a escola. De vez em quando, lia-as antes de ir para a aula. Página 26. Primeiro lia João 1,4. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Em seguida, procurava reafirmar minha convicção. Tem a luz de Deus em mim, a natureza do Pai e a sua sabedoria estão em mim. Até aquele dia, não sabia coisa alguma acerca da profissão da fé. Embora nada tivesse ouvido sobre o assunto, meu espírito impelia-me a fazer algo nesse sentido. A passagem de 2 Coríntios 5,17 era também uma das minhas prediletas. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu dizia a todas as pessoas que me encontrava, sou uma nova criatura. Quando os colegas se referiam àquilo que fizéramos, eu lhe testificava. O sujeito que andava com vocês está morto. Um novo e verdadeiro homem vive em mim agora. Nasci de novo, sou uma nova criatura. Na ânsia de dar meu testemunho para as pessoas na rua, para lhes dizer que eu havia experimentado o novo nascimento, como elas não sabiam do que se tratava, eu começava a pregar e mostrar-lhes o que significava isso. De repente havia uma multidão ouvindo a palavra de Deus. Do livro de Daniel, separei as seguintes porções sobre a qual firmei igualmente a minha fé. Daniel 1, do 3 ao 20. Versículo 3. E disse ao rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Página 27. Versículo 4. Jovens em que não houvessem defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Versículo 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim
fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Versículo 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, o Daniel pôs o de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e o Misael de Mesaque, e Azarias de Abidnego. Versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. 9. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que não vossos iguais. Assim, arriscareis a minha cabeça para com o rei. 11. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 12. Experimenta, peço-te a teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes e comer água, a comer e a água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comeram a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com teus servos. 14. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. Versículo 15. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comeu porção do manjar do rei. Página 28. Versículo 16. Dessa sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. 17. Ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. 18. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. 19. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Zacarias, por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que haviam em todo o seu reino. Quem operou essa maravilha na vida daqueles jovens israelitas? Não foi o Senhor que lhes proporcionou sabedoria e entendimento? Porque o mesmo Deus não operaria também em minha vida. Então fui levado a crer com mais firmeza que realmente Ele estava em mim. A vida eterna que Ele me proporcionava era a sua própria natureza. Todas as manhãs eu repetia as verdades que o Espírito havia me colocado no coração. Tenho a natureza e a vida de Deus, a sabedoria dele está em mim. Se alguém me interrogava a respeito das minhas convicções, eu estava apto a responder-lhe à altura, por isso as pessoas achavam que eu era um osso duro de roer. Entretanto, pacientemente explicava aos conhecidos e colegas a caminho da escola o que Jesus havia feito na minha vida.